Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Cristiano Vieira. Eu sou estudante de Sistemas de Informação da UDESC Planalto Norte. E hoje, com mais dois amigos que serão apresentados depois, a gente vai apresentar um trabalho sobre evolução e classificação dos sistemas de informação, onde a gente vai explorar certas categorias deles e eu vou cuidar da categoria dos sistemas transacionais. Os sistemas transacionais, eles estão ligados sempre a empresas. Geralmente estão ligados a empresas. E eles têm a função de fazer tarefas rotineiras e cuidar de informações no geral, onde eles ficam fazendo tipo um ciclo de repetição. E nesse sistema são guardadas informações como vendas, pagamentos, cadastros e movimentação de estoque. Nesse trabalho eu quero explicar como eles surgiram e como evoluíram e o impacto deles no nosso dia a dia. O conceito básico deles são projetados para lidar com grandes volumes de transações repetitivas, garantindo que essas operações sejam feitas com rapidez, segurança e precisão. Para entender melhor, eu trouxe três exemplos. Onde eu tenho um exemplo de compras no supermercado, onde eu pego o produto no supermercado e ali eles passam um leitor de código de barras. E nesse leitor de código de barras, com o sistema transacional, esse produto ele já é saído do estoque deles já é saída do estoque deles. E assim, já vou para outro tipo de sistema, onde é o sistema de pagamento, onde eu seleciono a forma de pagamento e acaba sendo emitida a nota fiscal, que vem todas essas informações. Saques e caixas eletrônicos. Aqui, eu chego no meu banco, por exemplo, coloco meu cartão e coloco minha senha. Nisso, eu praticamente puxo um login. E esse login está registrado num desses sistemas. E aí, quando eu faço login, acaba aparecendo meu saldo em conta. E vamos dizer que eu quero sacar. Eu saquei uma parte do dinheiro, ele é descontado imediatamente. Assim, já tendo esse diferencial no valor mostrado na tela. Isso é um sistema transacional, onde eu já vi o valor que eu tinha em conta, eu pedi um certo valor, e ali ele já veio, já saiu da máquina o valor em dinheiro, e assim já teve essa mudança. Eu fiz a linha do tempo da evolução desse tipo de sistema, onde tem os anos 1900 a 1950, onde são registros manuais, onde são livros contábeis e fichas de papel, que como exemplo nós temos os bancos que registravam manualmente todas as movimentações dos clientes, onde, por exemplo, antigamente as pessoas iam, entregavam dinheiro e diziam que queriam depositar, que antigamente eram em cofres, depositavam no seu próprio cofre. Assim, eles tinham que movimentar cada transação de cada cliente. Mas isso acabou mudando nos tempos atuais, né? Anos 1960 a 1980, computadores mainframe. Esses computadores mainframe são os primeiros computadores, eles são aqueles computadores enormes que ocupam uma sala, que antigamente eram bem difíceis de ter, em empresas pequenas, né? Em empresas maiores já conseguiam ter esses tipos de sistemas ali. Onde eu tenho o exemplo da IBM, que é uma empresa de Nova York, uma empresa mais antiga, mas que ela existe até hoje, onde ela lançou sistemas como o IBM 360, que são usados por empresas para rodar suas primeiras aplicações transacionais. Anos 1990 a 2000, RPs e integração. Eles surgiram com sistemas de SAP e TOTVS, onde a TOTVS é utilizada até hoje e a SAP também, na verdade. Diversas empresas ainda o utilizam e eles são sistemas onde eles conseguem conectar praticamente tudo dentro de uma empresa. Desde a chegada, a saída do item, quanto que foi o custo dele e tudo mais. E tem o de 2000 e adiante, onde tem web, nuvem e automatização. Onde tem um exemplo do iFood, que ele gera várias transações de venda, pagamento, autorização de estoque e emissão de nota fiscal. O iFood ele consegue gerar diversas transições em menos de 5 minutos, por exemplo, que é o tempo de compra de gente ir abrir o aplicativo, pagar, emitir a nota fiscal, que hoje em dia é digital, geralmente. E com isso dá para ver a praticidade que é hoje em dia. Com esses sistemas transacionais, eles acabam afetando muito o nosso dia a dia. Agora eu vou falar dos sistemas com impacto na sociedade. O impacto na sociedade começando com a facilidade e velocidade nas transações do dia a dia, onde fazer compras com cartão ou Pix em segundos, ou pedir comida por aplicativos, igual o exemplo onde eu falei anteriormente, como eles estão impactando hoje em dia. Onde, nesse mesmo que eu estou segurando no meu celular, tem diversos tipos de sistemas transacionais aqui, onde eles guardam minhas informações, como contas de banco, etc. E também como aplicativos de comida, onde eles geram transações de pagamento
e transações de informações. A inclusão digital e acesso a serviços com sistemas online de matrícula escolar e agendamento de consultas médicas, por exemplo. Esses sistemas online de matrículas escolar, por exemplo, onde eu estudo atualmente, que é o UDESC, nós temos um aplicativo onde eu coloco meus dados, coloco meu CPF, minha senha, e ali ele já tem todas as informações, desde o meu cadastro, minha matrícula, todo o meu cronograma de aula e as matérias que eu estou matriculadas. Isso é um sistema transacional, onde eu coloquei o meu login e ele já me passou as informações que ele tem desse login, incluindo a minha foto, por exemplo. Segurança e rastreabilidade. As transações deixam registros confiáveis e combatem a fraudes e corrupção em diversos setores. Nesse exemplo, diversos tipos de sistemas, eles têm o seu login, onde existe um e-mail, um CPF. E isso tudo fica registrado nesse sistema, onde ele pode ser acessado mais tarde, caso seja necessário, por conta de algum problema, de combate de fraudes, por exemplo. Boa tarde, meu nome é Yuri Pichait e eu vou dar início à segunda parte do trabalho, que eu vou falar sobre sistemas de informações gerenciais. E o que seria esse sistema? É um sistema que coleta, processa e armazena os dados que distribui para o longo da organização. Daí, as funções principais são a coleta de dados internos e externos, o processo de dados e informações úteis, que isso lá na frente vira o ajuda na tomada de decisão, que daí a empresa viu o que é bom e o que não é bom para ela, para um planejamento mais estratégico. E tem a evolução dos dados operacionais dos anos 80, que começou com a continuação dos processos, que as empresas começaram a ter um estoque, gerir vendas, contabilidade, o surgimento dos primeiros bancos de dados, que daí lá, nesse tempo eles pararam de usar a caneta e papel e começaram a usar digitalmente, computadores mais, naquela época, mais lentos e tal. Daí surgiu os ERPs, que foram os primeiros sistemas integrados nas empresas, daí ajuda a focar na operação, na produção e na gestão da empresa. Daí teve um problema que tinha muito dado para pouco processamento. E nos anos 80 era isso. Daí a evolução dos dados operacionais dos anos 90 teve um volume muito alto de dados, com o crescimento da informática em empresas, e começou a ter uma competição mais acirrada para ver entre as empresas em si, que, tipo, quem tivesse o melhor sistema para gerir ela, no caso seria na vantagem. Resumão assim, os dados operacionais cresceram nos anos 80, só que deu um boom mesmo nos anos 90, que toda empresa queria transformar essa informação útil em como eu posso dizer? Em relatórios que podiam transformar a empresa e gerar lucros e fazer a empresa crescer cada vez mais. Então, daí aqui temos o mapa mental, que daqui no centro tem os sistemas de informações gerenciais, e do lado esquerdo tem as tecnologias utilizadas e tal. Isso é mais recente, que são os bancos de dados, a rede e a infraestrutura. Sistemas operacionais, computação em nuvem, que é mais recente. Do lado direito tem as ferramentas usadas, que é o ERP, o BI, que eu citei, que agora é o Power BI e tal. E CRM é um tipo de ERP. E outras tecnologias é a segurança, eles todos assentados dentro da empresa, e a inteligência artificial. Surgimento dos sistemas estratégicos com suporte à inovação, planejamento e liderança de mercado. Sua origem pode ser rastreada até meados de 1960 a 1970, mas tendo sua maior adoção no setor privado a partir da década de 80, tendo seu surgimento como uma resposta às mudanças no ambiente externo, sendo principalmente usado para definir metas estratégicas e ações que ajudassem as organizações se adaptarem. Sistemas de suporte executivo. A adoção de dashboards executivos com indicadores chaves. Os dashboards são fundamentais para a gestão estratégica, pois permite uma visão mais clara e ampla em tempo real sobre o desempenho da organização, facilitando mais a tomada de decisões. Sistemas inteligentes. A evolução recente com IA, Big Data, Machine Learning e sistemas preditivos. Ambos IA, Big Data, Machine Learning e sistemas preditivos têm algo em comum, que é uma rápida e constante evolução de suas tecnologias, com cada uma tendo seu foco, como a IA tendo
O seu mais famoso é a geração de imagens e de vídeos, enquanto o Big Data fica mais focado na zona de armazenamento na nuvem, como o Google Cloud. Enquanto o Machine Learning procura uma abordagem de tentar aprender com reviews de usuários e personalização de atendimento, deixando suas interações mais confortáveis com o consumidor e, por fim, os sistemas preditivos, sendo seus usos mais conhecidos na previsão de vendas ou até de diagnósticos médicos, tendo seu foco na interação em tempo real. Boa tarde, pessoal. Continuando com o trabalho, com a minha entrevista, eu trouxe um convidado muito importante, Diego Buttinger. Ele é professor da UDESC, já me deu algumas matérias e hoje estaremos aprendendo com ele aqui. Se apresente, professor. Pois bem, obrigado, Yuri, pelo convite. Então, meu nome é Diego Buttinger, né? Como o Yuri falou, sou professor aqui na UDESC, colaborador. Tanto aqui no CEPLAN, já fui professor também no CCT. Também trabalho aqui na parte da CEINF, né, na Coordenadoria de Informática do CEPLAN. Tive algumas experiências também em empresas, né, um pouco menores. A minha maior experiência foi aqui no CEPLAN mesmo. E sobre mim, falando um pouquinho da graduação, né, então eu fiz a graduação em Ciência da Computação no CCT, mestrado também em Computação Aplicada. E o meu doutorado, como não tinha área de computação lá, né, mas a mais próxima que encontrei foi Engenharia Elétrica, né, onde eu achei um tema assim, que era mais próximo da computação, que daí eu concluí o doutorado. Caramba, esse tem história. Bom, professor, temos 3 perguntinhas sobre o nosso trabalho. Trabalho sobre evolução e classificação dos sistemas. Certo. E use seu conhecimento para nos ajudar aqui. Vamos tentar. Vamos lá, nossa primeira pergunta. Na sua opinião, na sua visão, como você enxerga a evolução dos sistemas de informação ao longo dos anos? Ao longo da sua carreira, desde que você iniciou sua graduação até hoje, trabalhando aqui, dando aula para os alunos e tudo mais? Assim, a gente consegue falar bem da parte, principalmente assim, acho que fica mais visível a parte de hardware, como mudou, né, do decorrer ali, seja dos primórdios da computação até hoje, né? Como teve uma evolução grande, né, da evolução dessa tecnologia, mas, assim, falando então de sistemas, né, também teve uma evolução bem grande que acompanhou o hardware, né? Sistemas mais simples, que eram, assim, mais com um objetivo específico, né? Começaram a cada vez se tornar sistemas mais visuais, sistemas que tinham mais recursos, né? E hoje a gente tem sistemas que são usados, assim, em algumas situações para controlar uma empresa inteira, né? Então, são totalmente integrados com as atividades das empresas, né? Então, eu acho que essa é uma das evoluções, assim, mais grandes, assim, que eu pude perceber no decorrer aí desse tempo, né? De sisteminhas que cuidavam de cada um estoque, cuidava ali de vendas, agora um sistema que cuida de tudo em si de uma empresa, por assim dizer. Exatamente, principalmente nas grandes empresas, né? Sim. Que geralmente esses sistemas também vão ser mais caros, né? Então, para grandes empresas é interessante. Pequenas empresas podem usar versões, talvez, né, que sejam mais reduzidas, com menos recursos, né? Também pode usar. E por vezes, sim, até ainda a gente pode encontrar alguns sistemas mais específicos para algumas empresas, né? Não preciso de um sistema para tudo, né? Gerenciar tudo, então vou usar um sistema mais específico. E a gente encontra, né? Sistema personalizado, assim, para eles. Isso, exatamente. Próxima pergunta, professor. Sim. Desde que você começou na área, qual foi uma das maiores mudanças que percebeu nos sistemas utilizados? Tá. Considerando desde que eu iniciei, acho que assim, uma das maiores mudanças foi o aspecto visual, foi sempre se aprimorando, né, modificando, acho que as tendências da época, né? As questões do desenvolvimento, se a gente for parar para pensar também, né, como o sistema foi desenvolvido, também teve algumas mudanças na forma de desenvolver, né, onde começou de uma maneira mais sequencial, assim, onde se dividia em funções, passou para uma modelagem orientada a objetos, né, que inclusive vocês estudam, né, que era uma forma de implementar, desenvolver sistemas muito utilizada, né, ainda é muito utilizada, né, mas teve uma grande ênfase ali no período. E acho que na questão das funcionalidades é o que a gente estava conversando, né? Que a gente tinha sistemas às vezes mais específicos para coisas, né? Específicas, e assim no decorrer do tempo os sistemas foram ampliando, né? Para abranger todas as atividades às vezes das empresas. Então a gente tem sistemas específicos, mas a gente tem esses sistemas aí, os ERPs, né? Que fazem às vezes a gestão toda da empresa, né? Desde funcionários, produção, transporte, né? Muitas coisas. É uma baita evolução, né? Terceira pergunta, professor. Olhando para o futuro, quais tecnologias ou tendências você acha que vão impactar na evolução dos sistemas de informação?
Certo. Eu acho que uma tendência que todo mundo está falando agora é a inteligência artificial, né? Usar IA. Então, eu imagino que os sistemas aí, né, vão começar a usar cada vez mais IA em alguns recursos, né? E né, acho que não tem como fugir. Vai ser uma tendência muito forte que está chegando, né? Questão de mídias sociais também, envolver elas, já é uma coisa que é feita, né? Mas talvez em sistemas, né, não acontece tanto, mas eu acho que pode ser, vir a ser uma tendência. E questão assim mais de computação, se a gente fosse, né, mencionar, talvez, a gente tem a computação quântica, que ainda assim não é uma realidade que todo mundo pode usar, né, mas quem sabe no futuro possa vir, né, a ser usada para resolver muitos problemas assim das pessoas normais, digamos assim, né, não de universidades, empresas assim, né, Sim. muito grandes ali, É, que tem um grande potencial, aham. você sabe. É um pensamento acima, não pensaria em computação quântica. Então é isso, pessoal. Aqui encerramos nossa entrevista. Um baita profissional, um grande professor. Tenho muita Obrigado. admiração. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que gostem do vídeo, de todas as informações que passamos. E é isso. Muito obrigado. Valeu, pessoal, até mais, abraço.